dando boa noite aqui também para Rose Nóbrega, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Boa noite, Rose, seja bem-vinda à nossa aula. Bem, agora que eu te mostrei quando a referência é relativa, quando é absoluta e quando é mista, deixa eu te mostrar uma aplicação um pouco mais prática, tentando imaginar uma questão de prova. Depois até vamos resolver uma questão de prova sobre esse assunto, certo? Tu imagina que eu disse no meu enunciado, eu digo no meu enunciado, que eu digitei na célula B5 a seguinte fórmula, igual a 1 mais B2. E depois eu disse que apliquei o comando copiar na célula B5, que tem a fórmula igual a 1 mais B2, e depois apliquei o comando colar na célula C7. E aí eu te pergunto agora, que fórmula vai aparecer na célula C7 após aplicar o comando copiar na célula B5 e colar na célula C7? Será que a fórmula vai permanecer a mesma? Não vai. E por que não vai? Porque as fórmulas que possuem referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram quando tu aplica o comando copiar e colar, de acordo com o deslocamento de coluna e linha identificado. Vamos identificar isso na prática. Então, se o meu enunciado disse que eu digitei na célula B5 a fórmula igual a 1 mais B2, que contém só referências relativas, e depois eu apliquei o comando copiar e depois o comando colar na célula C7, eu tenho que primeiro identificar qual é o deslocamento de coluna entre original e aquele que tu colou. Então, por exemplo, da coluna B, que é a coluna original, para a coluna C que tu colou, temos um deslocamento de coluna. E tu tem que identificar isso, certo? Dando uma boa noite aqui rapidinho também para Juliana Donato. Seja bem-vinda, Juliana. Vamos acompanhando aí as questões de referências relativas. Então, observa. A primeira coisa é identificar qual é o deslocamento de coluna, nesse caso, coluna B, que aplicou o comando copiar, para a coluna C, que tu aplicou o comando colar. Depois, tu vai identificar qual é o deslocamento de linha. Observa, de coluna B para C foi um deslocamento. Mas de linha, da linha 5 para 7, tu identifica 2 deslocamentos de linha. Isso é a primeira coisa que tu tem que fazer na prova. Se ele disse que digitou na célula B5 a fórmula igual a 1 mais B2, aplicou o comando copiar nessa célula B5 e depois o comando colar na célula C7, tem que identificar qual é o deslocamento de coluna, uma coluna, e qual é o deslocamento de linha, nesse caso, 2 deslocamentos de linha de 5 para 7. E agora, como é que tu vai montar essa fórmula? Acompanha comigo. O sinal de igualdade, claro, permanece o mesmo na fórmula. Mas a coluna A, que ali está descrita, ali onde diz igual a 1, essa coluna A não tem cifrão. E quando não tem cifrão é relativa. E aí tem que realizar o mesmo deslocamento de coluna identificado. Qual foi o deslocamento de coluna identificado? Bem, foi um deslocamento. Então a coluna A, com um deslocamento de coluna, vai virar a coluna B, automaticamente. Boa noite também para o Francisco Cardoso, que está chegando aqui para assistir as nossas aulas. Seja bem-vindo, Francisco. Beleza, então coluna A virou coluna B, porque eu identifiquei um deslocamento de coluna. Agora, a linha 1, que está ali ao lado de A1, ao lado da coluna A tem 1. Essa linha 1 também é relativa, não tem um cifrão antes dela. Então, quando é relativa, tem que realizar o mesmo deslocamento identificado, nesse caso de linha. Então, a linha 1, quantos deslocamentos tu identificou da linha 5 para a linha 7? 2 deslocamentos de linha. Então, tu tem que pegar essa linha 1, deslocar 2 vezes e ela vai virar a linha 3. Então, observa, o que era A1 na célula B5, quando tu aplicar o comando copiar e colar, vai virar B3 na célula C7. Porque tu promoveu um deslocamento de coluna e A virou B. E promoveu 2 deslocamentos de linha e 1 virou 3. Então, agora vai matando a charada comigo, vai continuando ali, ó. O mais permanece mais mesmo, isso não tem alteração. Mas aquele B2, o que vai virar esse B2 quando tu copiar e colar? Vamos verificar. A coluna B não tem cifrão, é relativa. E quando não tem cifrão, quando é relativa, tem que realizar o mesmo deslocamento identificado. Bem, coluna B com um deslocamento identificado vai virar coluna C. A linha 2, que está ao lado ali, ó, B2. Então, a linha 2, com 2 deslocamentos de linha identificado, linha 2 mais 2 deslocamentos vai virar linha 4. Isso quer dizer que a resposta para o meu questionamento, que foi, para quem está chegando agora, é importante o que eu perguntei. Eu digitei na célula B5 a fórmula igual a 1 mais B2. Apliquei o comando copiar na célula B5.
ou Ctrl C. Depois eu fui na célula C7 e apliquei o comando colar, o Ctrl V. A fórmula que eu tinha digitado na célula B5 era igual a 1 mais B2. Mas quando eu apliquei o comando copiar e colar na célula C7, virou igual B3 mais C4 na célula C7. Porque as fórmulas que têm referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram na cópia à medida que tu vai copiando e colando, de acordo com o mesmo deslocamento identificado de coluna e linha. Por isso, igual a 1 mais B2 na célula C7 virou B3 mais C4. Ok? O Francisco Cardoso está perguntando sobre qual referência você está usando, nesse caso relativa, né, Francisco? Por que relativa? Porque eu tenho A1 mais B2. Por enquanto, ainda na nossa explicação, sem a preocupação de descobrir que valores estão na célula A1, B2, B3 e C4. Não, é só para descobrir, por enquanto, por que na célula B5 tinha A1 mais B2 e depois que tu aplicou o comando copiar e colar, virou B3 mais C4. Isso porque são referências relativas, aquelas que não têm cifrão. Certo, Francisco?